É muito interessante você morar numa outra cultura, porque você sempre acaba lidando com coisas bem complicadas e difíceis. Eu me lembro quando eu fui, logo no começo, a gente estava num shopping, e a minha esposa, a dona Vana estava lá, foi bem no comecinho quando a gente chegou lá. E a minha esposa estava lá, ela estava fazendo algo que ela quase não faz, era compra, ela estava fazendo compra com a dona Wanda, e elas estavam, ela vai me matar. E eu estava do outro lado da loja com o Gabriel, porque eu estava cuidando do Gabriel, criança, sabe como é que é? Tem a sessão de brinquedo, o pai que vai com a criança, e a esposa fica lá. E ela estava falando com uma atendente no caixa, falando em inglês com as duas, e a dona Wanda estava por perto, e eu cheguei, logo depois de uns 20 minutos eu cheguei, e elas estavam falando com a atendente do caixa em inglês e tal. E eu lembro que a Ana fez uma pergunta para a mulher, tudo falando em inglês, se podia usar o cartão da loja para ganhar um desconto. Você sabe como é que é brasileiro, né? Se tem um desconto, a gente está junto, então, glória a Deus, aleluia. Daí ela foi pedir um desconto no cartão, e a mulher fez uma cara, me desculpa, mas ela fez uma cara bem feia, não consegui imitar, uma careta assim, e eu estava do lado, bem próximo, e eu, falei com a minha maior inocência, santo, como eu sou, falei para a Ana Lídia assim do lado dela, em português, claro, pela cara dela, pela careta que ela fez, não vai rolar esse desconto não. E a mulher, para minha surpresa, virou e falou em português para mim, sim moço, ela tem esse desconto sim. Não foi fácil não, aquele dia eu quase que eu comprei a passagem de volta e voltei para o Brasil, Outra situação muito engraçada foi quando eu cheguei no meu seminário. Cheguei no meu seminário no primeiro dia, querendo ser amigo de todo mundo lá. Entrei no elevador, tinha mais algumas pessoas ali, eu vi que eram alunos comigo, e tinha acho que até mais jovem que eu, uns 2 ou 3 anos mais velho que eu, deve ser. E ele cheio de livros, 4, 5 livros, eu falei, nossa, esse aluno é aplicado. Eu cheguei só com um caderno, um computador, eu falei, ixi, eu estou atrasado aqui. E eu comecei, eu falei, você, simpático, vou começar a puxar papo com esse meu colega de classe. E eu comecei a falar com ele no elevador, tinha 4, 5 andares, então era uma conversa bem rápida, em outra língua ainda, então você vai lidando ali. E eu comecei a conversar com ele, olha, quanto tempo você está aqui fazendo curso? Quanto tempo você está aqui no seminário? E ele falou, olha, faz uns 5, 6 anos. Eu falei, 5, 6 anos, esse aí está ruim demais. 5, 6 anos para fazer um curso e eu vou dar baile nele. Eu tenho 2, 3 anos para fazer, estou beleza, estou melhor que ele. Então eu vou fazer o curso de Romanos, era um curso sobre o livro de Romanos, fazer um curso de Romanos. Você conhece o professor? Ele falou, conheço muito bem o professor. Eu falei, real, ele é bacana, olha, ele é gente fina demais. Poxa, que legal, como é que ele tem PhD, ele começou a apresentar o professor para mim. Eu falei, qual que é o nome dele? Ele estendeu a mão e falou, prazer, eu sou o professor. Não foi fácil não, mas a gente vai se adaptando. Mas o que é isso? Isso é um preconceito que a gente tem das coisas, não é verdade? Todo mundo aqui passa por um preconceito. Opa, o que é aquilo ali? Eu estava passeando na Disney, e eu tenho que começar isso, reverendo, me desculpa. Mas eu tirei uma foto de um avô com seus netinhos. Eu queria mostrar para vocês que essa foto tem que ser eternizada. Tem que ser... Eu não entendi muito bem aqui, mas... Pode cortar a foto. Tem que ser eternizada. Quem sabe a gente não coloca no site da igreja, reverendo, Mas o que é isso? Quando a gente não reconhece as pessoas conforme aconteceu com a atendente da loja e com o meu professor de seminário. Realmente porque nós somos pessoas preconceituosas. Não adianta falar que preconceito é só com relação à raça ou à cor de pele, não. Preconceito é algo que você vem de berço. Dependendo de onde você nasceu, dependendo da sua família, você tem um preconceito. Você vê uma pessoa, um estereótipo, e espera que aquela pessoa haja daquela forma. Por exemplo, você não vai esperar que um rei não vista uma coroa, ou que se vista elegantemente num jantar, com outros chefes de Estado. Ele é um rei, ele merece se comportar, ele tem que se comportar, ele deve se comportar como um rei, diferentemente da gente, que nós não somos rei. Ou seja, nós somos essas pessoas preconceituosas. E preconceito realmente significa, são valores que são pré-concebidos ou pré-estabelecidos sobre as pessoas. Eu e você temos um valor que nós damos às pessoas, às situações que nós vivemos. Agora, isso independente se você é cristão ou não, se você aqui foi convidado por alguém, geralmente a estratégia que nós usamos para convidar as pessoas é a seguinte, que não são cristãs, olha, vai lá, assiste o culto às 10 horas da manhã, depois eu pago um almoço para você. Então se você veio aqui, você não é cristão, está do lado de um amigo cristão, de uma pessoa cristã, você vai falar assim, tudo bem, a palavra pode ser meia boca, mas o almoço tem que valer a pena. Então é o seguinte, não adianta se você é cristão ou não, você também tem preconceito. Você que é cristão fala, não, eu amo todas as pessoas, e é verdade, a palavra diz isso, mas nós também esperamos que as pessoas se comportem de uma forma
coerente com o que elas são ou com o que elas não são. Não é verdade? Ou eu estou falando algo que não é verdade? Com certeza. É isso que nós esperamos das pessoas. Mas como que eu posso encontrar isso na Bíblia? Na Bíblia também. A Bíblia também nos ensina isso. Que os próprios discípulos de Jesus Cristo eram pessoas que tinham um preconceito a respeito do Senhor Jesus Cristo. Muitas vezes a gente acha, não, eu creio em Jesus Cristo, eu creio que Ele é Filho de Deus, que Ele é Senhor, Salvador de todas as coisas, mas nós fazemos uma imagem, esperamos que Ele se comporte de uma forma específica, conforme a cada um aqui. Não é verdade? Nós esperamos que Ele se conforme, que Ele haja na nossa vida no tempo que nós determinamos para que Ele agisse. E nós ficamos frustrados quando Deus não faz naquele tempo que nós determinamos. Deus, eu determinei aquele tempo, você não fez? Eu esperava que você fizesse isso, o Senhor não fez? Porque nós imaginamos um Deus conforme a nossa própria imaginação e coração. Nós não buscamos um Deus que está descrito na Bíblia. Por isso que nos falta conhecimento. A palavra do Senhor fala que o povo perece por falta de conhecimento. Nós precisamos procurar quem é esse Deus na própria palavra do Senhor. Mas por que eu posso usar a Bíblia para buscar esse ensinamento para a minha vida? Apesar de, na palavra do Senhor, as épocas serem diferentes, a Bíblia foi escrita, alguns textos do Novo Testamento, há mais de 2000 anos atrás. Imagine só, épocas totalmente diferentes. Os contextos são diferentes. Contexto agrário, Jesus Cristo deu vários exemplos da parábola do Senhor usando contextos agrários para que as pessoas pudessem entender. Eu imagino que Jesus estivesse hoje aqui, ele usaria outros exemplos. Como é que ele ia se comunicar para os jovens? Falando sobre a roça, falando sobre carpi? Não vai. A maioria dos jovens hoje são urbanos, ele usaria o contexto. Os contextos são diferentes, é verdade. As culturas são totalmente diferentes. Hoje se fala muito que nós vivemos um pós-modernismo. Na verdade, o que a gente vê aí é o resultado do modernismo. Mas são as culturas totalmente diferentes. Uma cultura oriental, uma cultura ocidental. Então, pastor, como é que eu posso entender e aplicar os ensinamentos da Bíblia para a minha vida? Como que todo domingo eu venho aqui, o pastor abre a Bíblia e prega e fala, essa Bíblia é eficaz para transformar a sua vida hoje, se são contextos totalmente diferentes, ela fala de algo totalmente do passado. Sabe por quê? Porque o coração do homem é o mesmo. Você pode falar isso comigo? O coração do homem é o mesmo. O coração não mudou. Você pode mudar sua roupa, você pode mudar até a língua que você fala, você pode mudar o seu corte de cabelo, você pode mudar muita coisa, o jeito de você viver, mas o coração do homem continua o mesmo. E é por isso que quando nós vamos para a palavra do Senhor, nós encontramos coisas que tocam a nossa vida. Tocam a nossa vida. Os discípulos eram iguais a nós. Não adianta a gente achar que nós somos melhores que alguns discípulos ou piores do que eles. Não, nós somos gente como eles. Eles eram gente como a gente, né? Desculpe o ditado popular. Mas é verdade. Quando nós olhamos para os discípulos, nós nos identificamos totalmente com eles. Porque o coração deles é humano, como o nosso, falho, cheio de falhas, na verdade. E é assim que nós temos que nos aproximar da palavra do Senhor. Olha só, lá eu quero que você pegue a sua Bíblia comigo. Abra no Evangelho de Marcos. Marcos capítulo 8. Isso. Marcos capítulo 8. O Evangelho de Marcos é muito interessante. Se você não teve a oportunidade de ler Marcos ainda, você precisa ler o Evangelho de Marcos. Marcos tem 16 capítulos. Marcos, na verdade, ele andou com o apóstolo Pedro. Ele é tido como um grande jornalista de Pedro. Tudo que Pedro falava, relatava sobre o que ele tinha vivenciado com Jesus Cristo, Marcos fez propositadamente escrever o Evangelho. E é legal, quando você estuda Marcos, que Marcos não escreveu apenas um livro. Ele escreveu algo com um propósito bem claro e definido. Tem 16 capítulos do livro de Marcos. Até o capítulo 8 tem um assunto. Do capítulo 8 em diante, muda-se o assunto. Até o capítulo 8, Marcos faz questão de colocar os milagres que Jesus Cristo fazia. Curava os enfermos, curava os cegos. Ele acalmou uma tempestade, ou seja, mostrando que Jesus Cristo era Senhor de tudo e de todos, de todas as situações. Marcos fez isso propositadamente para que as pessoas reconhecessem Ele como Filho de Deus. A partir do capítulo 8, há uma história que nós vamos estudar hoje, há uma mudança de contexto.
Mudança de assunto, aliás. Jesus começa, Marcos, em vez de dar ênfase nos milagres, dá ênfase no que Jesus estava pregando. E Jesus começa a falar, eu preciso ir para a cruz, eu vou morrer na cruz e ao terceiro dia eu vou ressuscitar. E no capítulo 8 de Marcos é o capítulo clímax desse livro. E é o que nós vamos estudar nessa manhã. Amém? Capítulo 8 de Marcos, versículos 27. Eu vou colocar aqui na tela, mas eu quero que você abra a sua Bíblia aí também, que é importante. Diz assim, então Jesus e os seus discípulos partiram para as aldeias de Cesareia, de Filipe, e no caminho perguntou-lhes, quem dizem os homens que sou eu? Olha só, Jesus estava interessado em saber quem era ele. Eu falei para você que nós temos alguns valores que são pré-concebidos na nossa vida a respeito das pessoas. Nós esperamos que as pessoas ajam de uma forma que nós já estamos esperando. Jesus queria saber o que as pessoas, ele se refere aos seus discípulos. Discípulos, me digam, o que as pessoas estão dizendo a respeito de mim? Jesus estava interessado. Quem dizem os homens que sou eu? Olha só o que os discípulos responderam. Responderam, João Batista. Outros, Elias. Mas outros, algum dos profetas. Os discípulos mostraram, olha Jesus, eu sei que o senhor aí está falando que é filho de Deus, mas o povo não está achando isso não. O povo está achando que você é um grande profeta, que você lembra muito Elias, João Batista. Alguns dos profetas, eles veem características desses profetas na sua vida e, na verdade, eles não estão reconhecendo você como Messias. Mas olha só. Então, lhes perguntou Jesus, mas vós? Jesus está interessado em que os discípulos estavam achando dele mesmo. Eu falei para você que nós temos que nos identificar com os discípulos. Imagine se Jesus perguntasse para você, chamasse você pelo seu nome e perguntasse, quem sou eu para você? Você imagina essa situação? Você deve estar imaginando, puxa pastor, essa resposta é fácil. Até o apóstolo Pedro respondeu, né? Então lhes perguntou, mas vós, quem dizeis que eu sou? Respondendo Pedro, um dos discípulos mais afoitos ali, lhe disse, tu és o Cristo. Essa é fácil, Jesus, passa para a segunda, vamos lá, jogo do milhão, próxima pergunta, eu vou ganhar tudo isso aí. Essa resposta é fácil, tu és o Cristo. E Pedro usa uma palavra específica no grego, que é Christos, e quer dizer muito mais do que um Messias, quer dizer o Messias, o ungido do rei. Os reis eram ungidos com óleos. O Messias, o esperado. Pedro falou, você é o Cristo, o aguardado, o rei acima de todos os reis, aquele que foi profetizado no Velho Testamento. Tu és o Cristo, tu és o Cristo. Será que você e eu podemos reconhecer Jesus assim? Tu és o Cristo, amém? Amém? Pedro reconheceu, Pedro entendeu. E Jesus, ele aceitou o título. Jesus aceitou o título. Veja só, o que diz aqui, está em 2 Emerson, capítulo 7, versículo 12, você não vai achar na sua Bíblia, é só uma brincadeira, é para você dar risada. O que Jesus, eu estou imaginando o que Jesus tenha dito para Pedro. Falou, sim, eu sou o rei, eu sou o Messias, eu sou ungido, mas Pedro, meus discípulos, eu não sou como o rei que vocês estão esperando. Eu não sou o rei que vocês estão esperando, a como vocês estão esperando. E é assim que a gente espera, a gente aguarda um Deus conforme a nossa própria imaginação, conforme o nosso próprio querer, que nos abençoe da forma que nós bem entendemos. E quando isso não acontece, o que você faz? Você chora, se frustra, começa a culpar até mesmo a igreja, as pessoas que estão te cercando, e falam, puxa, era para mim ser mais abençoado quando fosse para a igreja. Amém? Deus pode fazer isso? Claro que pode. Deus pode te abençoar e vai te abençoar, amém. Mas nem sempre é dessa forma que Deus escolhe te abençoar. Você entendeu o que eu falei? Nem sempre é dessa forma que Deus vai te abençoar. Deus vai te abençoar em todas as circunstâncias, mas da forma que Ele bem entender, no tempo que Ele bem entender. E nós temos que entender isso. Jesus falou, eu sou esse rei, sim, eu sou esse Messias, esse ungido que vocês estão esperando. Mas eu sou um rei diferente. Eu não vou colocar uma coroa na minha cabeça, a não ser se for uma coroa de espinhos. Eu não vou pegar um cetro de ouro nas minhas mãos, a não ser se for um cetro que eles vão acabar batendo comigo, um pedaço de cana. A Bíblia fala, eu não vou colocar uma roupa bonita, a não ser um manto de escarlate, que eles vão colocar sobre a minha vida. E eu não vou sentar no trono, na verdade eu vou ser estendido numa cruz. A ideia de
sofrimento e Messias não era popular naquela época. Não era. Messias era para trazer libertação, era para trazer vitória. Ninguém estava esperando um Messias que iria morrer. Falou assim, não, Jesus, Pedro deve ter pensado, você está de brincadeira comigo. Eu estou esperando um libertador, um vitorioso, assim como os moldes dos grandes reis de Israel, por exemplo, quando nós olhamos para o rei Davi, né? Você é a raiz de Davi, era para você reinar, quem sabe levantar a espada e reinar. Os discípulos, os próprios discípulos de Jesus, que andavam com Jesus, que viam os milagres de Jesus, estavam esperando uma outra fala de Jesus, não sofrimento. Apesar do livro de Isaías, por exemplo, falar do servo sofredor, mas não que o servo sofredor iria morrer numa cruz, eles não entendiam isso. Eles não entendiam que para alcançar a vitória, Jesus tinha que morrer. Jesus continua, pode passar para o próximo slide, no versículo 31, você está com essa Bíblia aberta. Então começou a lhe ensinar-lhes que era necessário. Jesus mudou o assunto e fala, é necessário, eu tenho que morrer. Jesus não fala assim, pode ser, meus discípulos, que eu venha morrer. Pode ser que aconteça alguma coisa no caminho e eu venha ter que morrer. Não, é necessário. Sem a minha morte não há remissão de pecados. Jesus começa a ensinar isso para os seus discípulos e deixar bem claro que ao terceiro dia ele ressuscitaria, mas ele teria que passar pela cruz. Ele fala que o Filho do Homem devia sofrer muitas coisas. Ele fosse rejeitado pelos anciões, pelos principais sacerdotes e pelos escribas. Fosse morto e que depois de 3 dias ele ressuscitasse. Ele deixa isso bem claro, que ele teria que morrer na cruz. Você está começando a entender a mente dos discípulos? Imagina o que eles fizeram. O texto nos ensina, o texto nos explica. Próximo versículo fala, isso lhes expunha claramente, mas Pedro, novamente nosso amigo Pedro não entendeu. Pedro, chamando-o à parte, começou a reprová-lo. A palavra aqui, reprová-lo no grego, é a mesma palavra que o autor do livro de Marcos, o próprio Marcos, escreve várias vezes quando Jesus lida com demônios. Para você ver a força da expressão que Marcos usou conforme Pedro chegou-se a Jesus. Pedro não começou a falar assim, não, Jesus, para com isso. Bobagem, não precisa fazer isso tudo, não. Não, Pedro ficou até mesmo irado. Como que você está falando isso? O que você está falando? Você tem que morrer. Nós não estamos entendendo. Pedro começou a reprová-lo fortemente sobre isso. Não é à toa que Jesus dá a seguinte resposta. Jesus, porém, voltou-se e, fitando os seus discípulos, repreendeu a Pedro e disse, arreda, Satanás. Porque não cogitas as coisas de Deus, e sim das coisas dos homens. O próprio discípulo, que versículos antes, foi indagado sobre quem dizem que eu sou. O próprio discípulo que disse, tu és o Cristo. E nós aqui, todos nós repetimos a expressão de Pedro, que reconheceu Jesus como Filho de Deus, como Messias, ungido, o esperado, o aguardado, é o próprio discípulo que começa a reprovar a Jesus. Eu disse para você que nós temos que nos identificar com os discípulos. Nós também, por diversas vezes, reconhecemos que Jesus é Filho de Deus. Reconhecemos que há poder no nome de Jesus. Nós cantamos sobre isso. Mas, por diversos momentos, nós não entendemos a forma como Deus age. Não é verdade? Nós não conseguimos entender. Nós começamos a reprovar, a não entender. Há uma questão, por exemplo, com o dízimo. E a palavra do Senhor é clara que ela vai abrir as portas dos céus para nos abençoar. As portas dos céus vão ser abertas para nos abençoar. Mas há muita gente frustrada que diz, olha pastor, eu dou o dízimo e nada acontece na minha vida. Eu ainda não fiquei rico, não fiquei milionário ainda. A Bíblia fala isso. A Bíblia fala que vai te prosperar. Prosperidade não é só dinheiro, querido. Prosperidade não é só o que está na sua conta bancária. Recentemente, aqui em Londrina, teve uma pessoa que se suicidou com muito dinheiro no banco, e ela se suicidou. A prosperidade não está só no seu bolso, porque nós somos influenciados por essa palavra prosperidade e só pensamos em dinheiro. Prosperidade é muito mais, é ter paz na família, é ter um casamento abençoado, é ter seus filhos seguindo os caminhos do Senhor. Isso é prosperidade, isso é prosperidade. Isso é janelas do céu serem derramadas sobre as nossas vidas. Nós temos que esperar que Deus haja conforme o que Ele é.
e não conforme o que achamos que ele deve fazer ou ser. Engraçado que Marcos deixa uma história muito bonita para nós, simbólica, verdadeira, história com H maiúsculo, e que conta realmente como é que é o nosso processo de compreender quem Jesus é. Eu quero convidar você, ainda no capítulo 8 de Marcos, voltar uns versículos antes. Versículo 22 agora. Marcos, capítulo 8, versículo 22. Nós vamos ler o único milagre, preste atenção, o único milagre em que Jesus faz em 2 etapas. Eu quero ler com você, acompanhe comigo na sua Bíblia. Então chegaram a Betsaida e lhe trouxeram um cego, rogando-lhe que o tocasse. Jesus, tomando o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia e, aplicando-lhe saliva aos olhos, impondo-lhe as mãos, perguntou-lhe: vês alguma coisa? Então, este, recobrando a vista, respondeu: vejo os homens, porque como árvores os vejo andando. Então, novamente lhe pôs as mãos nos olhos, e ele, passando a ver claramente, ficou restabelecido, e tudo distinguia de modo perfeito. E mandou Jesus embora para casa, recomendando-lhe: não entres na aldeia. Quando você estuda esse texto, você é tentado a pensar, parece o processo de conversão. A pessoa passa por um processo, etapas, até compreender quem é Jesus na vida dele. A pessoa é aberta aos olhos aos poucos, e alguns criam até doutrinas em cima do texto. Não tem nada a ver com isso. Jesus, e Marcos aqui, Jesus através de Marcos, está relatando essa história para mostrar como nós somos. Nós somos pessoas que precisam da revelação do Espírito Santo para entendermos e compreendermos realmente quem Deus é na nossa vida, e não o que nós queremos que Ele seja. Jesus chama esse cego, e olha que estranho, aplica saliva nas mãos. Eu não imagino o que seja aquilo, e passa nos olhos. Quando você lê alguns comentários do texto, esses comentaristas dizem que na época de Jesus, alguns curandeiros faziam esse processo. Faziam saliva com um pouco de lama do chão, passava nas suas mãos e passava nos olhos, conforme um processo de cura. Jesus fez a mesma coisa. Mas o cego foi curado? O texto fala que o cego abriu os olhos e via turvamente, via homens como árvores. Ou seja, ele não distinguia quem era, o tamanho das pessoas. Olha, eu estou vendo alguns vultos que passam na minha... Mas isso não resolveu a minha situação, não. Então Jesus, o texto continua, ele aplica a saliva de novo? Não. Ele só estende a mão e o cura. Então o texto fala que ele recobrou totalmente a vista. Jesus estava mostrando, olha, o sistema de hoje, esse sistema que as pessoas usam, os curandeiros, não vai resolver o seu problema. E eu posso usar isso, que o sistema religioso, você que não é cristão, às vezes você culpa a igreja pelo sistema religioso, mas a igreja, ela é pautada em Jesus Cristo, e é isso que nós estamos pregando aqui para você. É isso que nós estamos pregando. O sistema religioso não resolve. Essa vida religiosa fria não resolve. E eu fico muito contente de ouvir o Reverendo Osni falando dos Gideões de oração, dessa igreja viva que nós estávamos aqui domingo passado, experimentamos esse louvor animado, né? Pessoas orando, crendo no milagre. Isso não é religião, isso é Jesus Cristo na vida das pessoas. Isso é Jesus Cristo. Jesus estava falando, olha, esse sistema religioso, isso não vai resolver seu problema, não. Você precisa da revelação do Espírito Santo, e Jesus vai e cura aquele cego. Ele estava mostrando, olha, você precisa enxergar não só com seus olhos naturais, você precisa enxergar quem eu sou com seus olhos espirituais. E é isso que Deus pode fazer na minha e na sua vida, enxergar quem Jesus é realmente. E a minha pergunta para você é, quem é Jesus para você? Será que você logo partiria como Pedro e falasse, Jesus é o Cristo? Amém. Mas será que isso é suficiente? Será que é suficiente da nossa boca para fora falar quem é Jesus corretamente? Eu acho que não. Eu acho que não. O grande apóstolo Pedro andou anos ao lado de Jesus, experimentou milagres em seu próprio corpo, experimentou e viu, foi testemunha ocular. Imagine só que privilégio de Pedro. Que privilégio de Pedro. Ele escutou as palavras da própria boca de Jesus Cristo.
Eu e você não tivemos esse privilégio. Ele acampou com Jesus, ele viajou com Jesus, ele alimentou uma multidão com Jesus. Ele estava no barco quando a tempestade foi acalmada pelo Senhor Jesus. Ele viu Jesus ser crucificado naquela cruz. Mas quando Jesus ressuscitou, não foi ele que foi no túmulo. Foi Maria Madalena. E quando Maria Madalena foi contar para os seus discípulos, os discípulos de Jesus, olha, ele está vivo. Sabe o que os discípulos falam? O próprio livro de Marcos fala. Eles não acreditavam. Muitos de nós podemos falar, Jesus, tu és o Cristo. Mas o nosso coração não crê nisso. Existe um filósofo inglês chamado C.S. Lewis. Durante a Segunda Guerra ele fez alguns comentários, uns discursos numa rádio, a BBC de Londres, durante a Segunda Guerra, falando sobre o cristianismo. E ele, num dos capítulos desse livro, depois se transformou-se num livro, ele fala sobre essas pessoas que encaram Jesus como só um mestre e não como filho de Deus. Não tem como, as coisas não casam. Jesus se autodenominou filho de Deus, se autodenominou Cristo, o Messias. Ele aceitou a titulação quando Pedro falou, tu és o Cristo. Ele aceitou. Não tem como eu aceitar só os ensinamentos de Jesus, sem aceitar quem é Jesus. Não tem. E muitos de nós, até mesmo dentro da igreja, aceitamos os ensinamentos de Jesus, mas não aceitamos o próprio Deus. Nós não nos relacionamos com Deus. Nós precisamos nos relacionar não só com os ensinamentos dele, mas com ele também, com a própria presença dele. E é por isso que essa igreja incentiva você a orar, querido. Porque é através da oração, da leitura da palavra do Senhor, é que você é mudado, que você começa a conhecer a Deus, realmente quem Ele é na sua vida. E você precisa fazer proveito disso, dessa igreja tão viva, que depende da oração para se mover, para existir. Porque é através da oração que você vai conhecer. É claro que Jesus é tudo isso, mas não limitado a somente isso. É claro que Jesus pode te abençoar financeiramente, com certeza. Você deve orar, nós incentivamos você a orar. É claro que Deus pode tratar você interiormente, seus sentimentos. Eu já tive isso na minha vida, tratamento do Senhor no meu coração, na minha vida. Eu sei que muitos aqui tiveram exemplos assim. Com certeza, Deus tem muitos ensinamentos. Jesus foi um sábio nas suas palavras, mas Ele é tudo isso, mas não é limitado a somente isso. Não limite quem Deus é. Pedro estava limitando a Jesus Cristo, a só um rei, a um chefe de Estado. E Jesus falou, eu sou muito mais do que isso, Pedro. Eu sou muito mais do que um rei que vai sentar num trono terrestre. Pedro, veja no futuro, a eternidade. Eu vou conquistar a eternidade para você naquela cruz. Pedro. E agora Jesus fala o seu nome e o meu nome. Eu vou para a cruz. Eu fui para a cruz para morrer por você, para que você tenha vida, e não uma vida apenas terrena abundante, uma vida espiritual abundante, uma vida eterna com Deus. Isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. A conclusão que nós chegamos é que queremos que Deus seja o que queremos que Ele seja e não o que Ele realmente é. Vamos ler juntos? Queremos que Deus seja o que queremos que Ele seja e não o que Ele realmente é. Querido, a exemplo de Pedro, que foi capaz de reconhecer Jesus como Filho de Deus, mas não entendeu os planos dele para a vida dele. Não entendeu os planos de Deus para a humanidade. Eu quero que você tenha os olhos abertos, assim como Jesus curou aquele cego em 2 etapas. Não porque Ele não tinha poder para curar em uma etapa, mas porque Ele queria nos ensinar algo muito precioso, que através da revelação do Espírito Santo, nós vamos compreender realmente quem Deus é na sua totalidade. Que essa semana realmente você experimente muito mais de um Deus que é um analista financeiro, um psicólogo ou mestre, mas que você experimente de um Deus que quer ter intimidade com você, de um Deus que só é possível de conhecer se Ele se revelar a você, e Ele se revelou através da pessoa de Jesus Cristo. Vamos colocar em pé? Vamos orar. Pai, muito obrigado, Senhor, porque o Senhor
se revelou a nós através da Tua palavra, através de Jesus Cristo, quando Ele andou aqui na terra. E quando olhamos para Jesus, nós conhecemos o Pai, as próprias palavras do Senhor Jesus Cristo. Que possamos cada dia mais crescer em intimidade com o Senhor, sabendo que as bênçãos são frutos de uma vida íntima com o Senhor e não ao contrário, Deus. Que possamos compreender a Tua vontade para a nossa vida, mesmo que ela não seja a nossa vontade, no nosso tempo, mas que possamos depender de um Deus que olha para o futuro, que conhece o nosso amanhã e que já venceu a morte naquela cruz por nós. Que o Senhor nos abençoe, abra os nossos olhos espirituais, assim como o Senhor abriu os olhos daquele cego, para mostrar que é só Jesus que tem o poder, só o Espírito Santo que tem o poder de revelar-nos quem realmente Deus é. Nós oramos e o fazemos no maravilhoso nome de Jesus. Amém, amém, amém.